Imagine ser tratado como um deus, mas sentir nojo de quem te aplaude. Nos anos 1970, grandes ídolos da TV escondiam uma face sombria de desprezo e arrogância. A fama subiu a cabeça, transformando o talento em pura soberba contra o povo simples. Preparamos um dossiê com 10 estrelas que humilharam fãs e renegaram suas origens. O caso número 5 é o mais revoltante de todos e vai te chocar. Já se inscreva no canal para acompanhar essa investigação, pois a verdade nua e crua sobre seus heróis começa agora. Suzana Vieira. Começamos a nossa lista com uma das figuras mais emblemáticas e polêmicas da televisão brasileira, cuja autoestima sempre foi maior do que qualquer papel que ela interpretou. Suzana Vieira, a eterna diva, consolidou sua carreira na década de 1970, especialmente com o sucesso estrondoso de Anjo Mal, no ano de 1976. Naquela época, ela já demonstrava traços de uma personalidade extremamente forte e, para muitos, difícil de lidar. Embora o talento fosse inegável, os relatos de bastidores apontavam para uma mulher que sabia exatamente o seu valor e não aceitava nada menos do que ser tratada como a rainha absoluta do estúdio. A arrogância atribuída a Suzana muitas vezes se misturava com uma sinceridade cortante que feria quem estivesse por perto, fosse um técnico de som ou um fã mais afoito. Ao longo das décadas, essa postura de superioridade apenas se intensificou. Não são raras as vezes em que a atriz declarou publicamente que não tem paciência para quem está começando, ou que se considera uma das maiores atrizes do país sem falsa modéstia. Nos anos 70, enquanto o Brasil vivia tempos difíceis e o povo buscava consolo na ficção, Suzana encarnava personagens que, curiosamente, dialogavam com sua persona real, mulheres ambiciosas que passavam por cima de tudo para ter o que queriam. Existe uma linha tênue entre confiança e soberba, e muitos críticos afirmam que Suzana cruzou essa fronteira diversas vezes. O desprezo, nesse caso, não era explícito em forma de ódio, mas sim na forma de uma indiferença gélida. Para ela, o fã era necessário para a audiência, mas não era digno de invadir seu espaço pessoal ou de questionar suas atitudes. Com o passar dos anos, episódios em que ela tirou o microfone de repórteres ou menosprezou colegas de trabalho ao vivo tornaram-se virais, mas a semente desse comportamento foi plantada lá atrás, no auge da era de ouro das novelas. Ela construiu um muro invisível entre ela e a massa, onde ela estava no topo, inalcançável e perfeita, e o resto do mundo estava apenas assistindo. Essa postura de divindade intocável fez com que muitos a vissem como uma figura que, embora amada pelo talento, era detestada pela falta de humildade e pelo distanciamento da realidade do povo brasileiro. Daniel Filho. Se existe um nome que personificou o poder absoluto e o medo nos corredores da televisão brasileira durante a década de 1970, esse nome é Daniel Filho. Diferente de outros artistas que apenas atuavam, Daniel acumulava as funções de ator e diretor, o que lhe conferia uma autoridade quase militar dentro dos estúdios. Conhecido pelo temperamento explosivo e pela busca implacável pela perfeição, ele não tolerava falhas, especialmente vinda daqueles que considerava inferiores na hierarquia social da emissora. Relatos da época descrevem um ambiente de tensão constante, onde técnicos, figurantes e atores iniciantes caminhavam sobre ovos, temendo serem o próximo alvo de sua fúria verbal. Ele não era apenas uma estrela, ele era o sistema. Enquanto o Brasil vivia sob um regime rígido fora das telas, dentro da emissora, Daniel impunha sua própria ditadura artística. A arrogância de Daniel Filho, muitas vezes, era mascarada como exigência profissional. Mas quem convivia com ele
sabia que a linha do respeito era cruzada frequentemente. Existem histórias de gritos humilhantes desferidos contra funcionários simples, que não tinham como se defender do dono da novela. Para ele, o povo que trabalhava nos bastidores deveria ser invisível e eficiente, servindo apenas para fazer sua visão brilhar. Essa postura criou um abismo entre ele e a massa trabalhadora que sustentava a produção. Enquanto interpretava galãs e heróis que o povo amava, como em Irmãos Coragem, no ano de 1970, na vida real, ele mantinha uma distância segura e higienizada da realidade popular. Ele via a si mesmo como um arquiteto da cultura, alguém que estava acima do bem e do mal, moldando o que a população iria consumir, mas sem jamais se misturar com ela. Essa desconexão com o Brasil real ficou evidente em diversas atitudes ao longo das décadas seguintes, mas foi nos anos 70 que essa persona do general se consolidou. Ele ajudou a criar o famoso padrão Globo de qualidade, que, embora tenha elevado o nível técnico da TV, também serviu para elitizar a produção e afastar a estética popular e crua das ruas. Para Daniel, a arte não era democrática, era uma meritocracia, onde ele era o juiz supremo. O desprezo pelo erro alheio e a falta de paciência com as limitações de quem não tinha os mesmos recursos que ele mostravam um lado sombrio do sucesso. Ele podia ser idolatrado por milhões de telespectadores que assistiam às suas novelas em preto e branco, mas, nos bastidores, ele era temido e, por muitos, detestado. A fama lhe trouxe poder, e o poder lhe trouxe a certeza de que ele era intocável, uma divindade televisiva que não precisava dar satisfações a meros mortais. Vera Fischer. A beleza pode abrir muitas portas, mas, quando acompanhada de uma vaidade desmedida, ela constrói muralhas intransponíveis. Vera Fischer, coroada Miss Brasil no final da década anterior, entrou nos anos 1970, não apenas como uma atriz, mas como uma entidade que parecia pairar acima dos mortais. Com seus cabelos loiros e olhos claros, ela representava um padrão de beleza eurocêntrico que naquela época era vendido como o ideal inalcançável, e Vera parecia fazer questão de manter essa distância. Para ela, ser uma estrela significava habitar um Olimpo particular, onde o contato com o público comum, o povão, era algo a ser evitado a todo custo. Relatos de bastidores da época, especialmente durante as filmagens das pornochanchadas que marcaram sua carreira no cinema, como o filme A Superfêmea, de 1973, descrevem uma mulher que sabia o poder que tinha e o usava sem piedade. Enquanto o Brasil enfrentava crises econômicas e sociais profundas, Vera ostentava um estilo de vida e uma postura que gritavam exclusividade. Ela não era do tipo que parava para conversar na calçada ou que aceitava o calor humano das massas com um sorriso no rosto. A atitude de diva suprema muitas vezes era interpretada como frieza e antipatia. Existia uma percepção clara de que ela se via como uma joia rara cercada por cascalho. Essa arrogância não era apenas um escudo contra o assédio, mas uma característica intrínseca de alguém que acreditava piamente na própria superioridade genética e estética. Em entrevistas antigas, suas falas muitas vezes transpareciam uma desconexão total com a realidade da mulher brasileira comum, criando um abismo entre a ídola e as fãs que tentavam copiá-la. Nos estúdios de televisão, quando migrou para as novelas no final da década, como em Espelho Mágico de 1977, a fama de difícil já a precedia. Exigências sobre camarins, maquiagem e figurino eram apenas a ponta do iceberg. O problema real era o olhar. Aquele olhar que, segundo muitos que trabalharam na base da pirâmide da produção,
deixava claro que eles eram invisíveis para ela. Vera não precisava dizer que detestava a simplicidade. Sua presença altiva e seu isolamento voluntário diziam tudo. Ela queria o sucesso, o dinheiro e o reconhecimento, mas rejeitava o pacote completo que incluía o contato direto e suíndio com quem pagava o ingresso. Ela personificou a estrela que ama o palco, mas sente repulsa pela plateia. Com o tempo, essa postura cobrou seu preço em polêmicas e conflitos pessoais, mas nos anos 70, ela era a imagem perfeita da soberba intocável. Jesse Valadão. A brutalidade não era apenas uma máscara que ele vestia para as câmeras. Para Jesse Valadão, a vida real era uma extensão do set de filmagem, onde ele reinava como o soberano absoluto da virilidade e da falta de paciência. Consagrado como o maior cafajeste do cinema nacional, Jesse atravessou a década de 1970, consolidando uma imagem de homem que não devia satisfações a ninguém, muito menos ao público, que lotava as salas de cinema para assisti-lo. Diferente dos galãs românticos que sorriam e distribuíam autógrafos com simpatia ensaiada, Jesse cultivava uma aura de perigo iminente. Aproximar-se dele era um risco, e ele fazia questão de que todos soubessem disso. Para o ator, o homem comum brasileiro era visto muitas vezes como fraco, hipócrita e indigno de sua atenção genuína. Ele desprezava a mediocridade da vida suburbana e as regras sociais que a massa seguia cegamente. Em diversas ocasiões, sua atitude beirava a hostilidade aberta. Relatos de quem conviveu com ele naquela época pintam o retrato de um homem que se sentia acima do bem e do mal, alguém que olhava para a multidão não com gratidão pelo sucesso, mas com um cinismo cortante. O povo, para Jesse, servia apenas como combustível financeiro para suas produções independentes, mas não merecia seu afeto. Ele personificava o machismo tóxico da época, tratando fãs e até colegas de trabalho com uma rispidez que hoje seria inaceitável, mas que nos anos 70 era vendida como autenticidade de um homem forte. Sua filosofia de vida era baseada na lei do mais forte, e ele deixava claro que estava no topo da cadeia alimentar. Enquanto o país vivia sob censura e medo, Jesse Valadão transitava pelo submundo e pela alta sociedade com a mesma arrogância, ignorando as normas que regiam a vida dos cidadãos comuns. Ele não queria ser amado, ele queria ser temido e respeitado. E se isso significasse humilhar quem cruzasse seu caminho com um pedido de foto ou um elogio fora de hora, ele o faria sem pestanejar. Havia uma desconexão profunda entre ele e a realidade dura do trabalhador brasileiro. Jesse vivia em um universo particular de excessos e liberdade irrestrita e encarava a rotina pacata de seus espectadores com um desdém silencioso. Para ele, a fama não era um serviço público, mas um atestado de superioridade. Essa postura criou uma lenda ao seu redor, mas também deixou um rastro de mágoas e a certeza de que, por trás do talento indiscutível para viver vilões, existia um homem que tinha enorme dificuldade em enxergar o próximo como um igual. Ele foi o ídolo que, no fundo, ria da cara de quem o idolatrava. Mas, Amaterasu, a tristeza pode ser uma máscara sofisticada para a mais pura soberba, e poucas estrelas encarnaram essa dualidade com tanta intensidade quanto Maísa. Diferente de muitos artistas que vieram da lama e lutaram para conquistar seu espaço, Maísa já nasceu no topo, carregando o sobrenome Matarazzo, sinônimo de império e riqueza no Brasil. Nos anos 1970, ela tentou se reinventar como atriz de novelas, participando de produções como O Cafona, no ano de 1971, mas sua relação com o público sempre foi marcada por um abismo social intransponível.
Maísa não apenas vivia em uma realidade paralela de luxo e excessos, ela parecia sentir uma verdadeira alergia àquilo que considerava vulgar, ou seja, o gosto popular do brasileiro médio. Ela era a personificação da aristocracia decadente, que olhava para a ascensão da classe média e para a cultura de massa com um desdém profundo. Relatos de shows daquela época mostram uma artista que não tinha paciência para plateias que não se comportassem com a reverência que ela julgava merecer. Existem histórias de momentos em que, irritada com o barulho de talheres ou conversas em boates sofisticadas, ela não hesitava em insultar o público no microfone, chamando-os de ignorantes e incapazes de compreender sua arte. Em casos extremos, garrafas e copos voavam em direção à plateia, não como um ato de rock and roll, mas como um gesto de fúria de uma rainha contrariada por seus súditos. Para Maísa, o povo era uma entidade abstrata e, muitas vezes, cafona, uma palavra que ela ajudou a popularizar e que usava como uma arma para segregar o que era elegante, ela, do que era grotesco, os outros. Enquanto o Brasil dos anos 70 fervilhava com novas expressões culturais vindas das favelas e dos subúrbios, Maísa se isolava em sua torre de marfim, cercada por seus fantasmas pessoais e por uma bebida sempre à mão. Essa postura arrogante era, ironicamente, o que a tornava fascinante para uma parte da elite, mas, para o trabalhador comum, ela era uma figura inalcançável e fria. Ela não fazia questão de ser simpática, ela queria ser idolatrada, mas à distância. Sua participação na televisão foi uma tentativa de se conectar com esse Brasil real, mas mesmo na tela, sua aura de superioridade era palpável. Ela interpretava a si mesma, ou versões de si mesma, porque era incapaz de descer do salto para viver a realidade de uma mulher comum. Maísa partiu de forma trágica na ponte Rio-Niterói, no ano de 1977, deixando um legado musical inquestionável, mas também a memória de uma mulher que transformou sua dor em um escudo para manter o mundo e as pessoas simples, bem longe de seu coração, blindado. O bêbado e a equilibrista podiam chorar por ela, mas dificilmente ela choraria por eles. Clodovil Hernandes, antes de se consagrar como o apresentador de língua ferina, que o Brasil aprendeu a amar e odiar nas décadas seguintes, Clodovil Hernandes já reinava absoluto nos anos 1970 como o imperador da alta costura nacional. Naquela época, ele não era apenas um estilista, ele era um porteiro rigoroso do bom gosto. E para ele, a elegância era um clube extremamente restrito, onde o povo comum não tinha vez. Clodovil construiu sua fama vestindo as mulheres mais ricas e poderosas da sociedade. E ele fazia questão de deixar claro que seu talento não estava à venda para qualquer um. O dinheiro não bastava. Era preciso ter classe, um conceito subjetivo que ele usava para segregar e diminuir quem não se encaixava em seus padrões eurocêntricos e sofisticados. A arrogância de Clodovil, nos anos 70, era lendária. Enquanto o país vivia sob a sombra da ditadura e a classe trabalhadora lutava para colocar comida na mesa, o estilista vivia cercado de sedas, cristais e bajuladores, declarando abertamente seu horror à feiura e à pobreza estética. Para ele, o povão representava o mau gosto, o ruído e a vulgaridade que deveriam ser mantidos longe de seus ateliês luxuosos. Há relatos de que ele se recusava a atender clientes que, mesmo ricas, não possuíam o berço ou a sofisticação que ele exigia, humilhando-as com comentários cortantes sobre seus corpos ou seus modos. Ele não via a moda como uma forma de expressão democrática, mas como uma armadura para a elite se distinguir da massa. Essa postura elitista não era apenas um personagem,
era a essência de um homem que, apesar de sua origem humilde e dos preconceitos que sofreu, optou por se aliar ao poder e olhar para baixo. Suas frases ácidas, que mais tarde fariam sucesso na TV, já eram disparadas nos bastidores dos desfiles e festas da alta sociedade, sempre com o intuito de ferir e estabelecer hierarquia. Clodovil acreditava ser uma espécie de rei, exilado em um país de plebeus sem cultura. Ele desprezava o popular, o folclórico e o simples, venerando tudo o que vinha da Europa. Essa desconexão com a identidade brasileira real, aquela das ruas e do suor, fez dele uma figura controversa. Ele queria ser admirado como uma obra de arte intocável, e qualquer aproximação mais calorosa ou informal por parte de admiradores menos afortunados era recebida com um olhar de desprezo gélido ou uma resposta atravessada. Clodovil morreu levando consigo sua genialidade, mas também a fama de ter sido um dos homens mais difíceis e soberbos que o mundo das celebridades brasileiras já viu. Tim Maia, se existe um artista que levou o conceito de estrelismo ao extremo, misturando genialidade com um desrespeito absoluto pelo seu público, esse homem foi Tim Maia. Dono de uma das vozes mais potentes que o Brasil já ouviu, Tim atravessou a década de 1970 como um trator, passando por cima de contratantes, músicos e, principalmente, dos fãs humildes que economizavam cada centavo para vê-lo. A relação de Tim com o povo era abusiva. Ele sabia que era amado e usava esse amor como um cheque em branco para fazer o que bem entendesse, sem se importar com as consequências ou com os sentimentos de quem estava na plateia. O desprezo de Tim Maia pelo homem comum se manifestava na sua lendária falta de compromisso. Tornou-se rotina ele marcar shows em clubes de subúrbio, deixar milhares de pessoas esperando por horas em pé, muitas vezes debaixo de chuva ou calor, para simplesmente não aparecer. Ele ficava em seu apartamento, consumindo seus excessos, e decidia que não estava afim. Para ele, o tempo e o dinheiro do trabalhador não valiam nada comparados ao seu conforto momentâneo. Quando decidia aparecer, não eram raras as vezes em que o show se transformava em um festival de insultos. Tim tinha o hábito cruel de humilhar publicamente os técnicos de som, profissionais assalariados que estavam ali apenas trabalhando, chamando-os de incompetentes e burros diante de uma multidão, destruindo a dignidade daqueles homens por puro capricho. Mas o ápice do desdém aconteceu durante sua fase racional, em meados de 1975. Tim decidiu que o povo não merecia ouvir os sucessos que o consagraram. Ele subia ao palco, vestido de branco, e obrigava a plateia a ouvir longos sermões e músicas de uma seita obscura, ignorando completamente os pedidos dos fãs por canções românticas. Quem ousasse reclamar era expulso ou xingado pelo próprio ídolo. Tim Maia agia como um monarca absolutista em um país de plebeus. Ele acreditava que sua arte era um favor que ele fazia ao mundo e não uma troca. Essa arrogância desenfreada criou a imagem do síndico que podia tudo, mas, por trás das risadas que suas histórias geram hoje, existe a triste realidade de um homem que, em seu auge, foi incapaz de demonstrar o mínimo de gratidão ou respeito pelo povo brasileiro que o colocou no topo. Ele cantava sobre o amor, mas tratava quem o amava com uma indiferença brutal. Renato Aragão talvez não exista na história da televisão brasileira um contraste tão doloroso entre o personagem e a pessoa quanto no caso de Renato Aragão. Para o grande público, ele era o Didi Mocó, o nordestino humilde, faminto e malandro que representava a alma sofrida do povo brasileiro. Porém, assim que as câmeras dos Trapalhões eram desligadas nos anos 1970, a figura do palhaço desaparecia
para dar lugar a um homem de negócios extremamente rígido, que exigia ser tratado com uma formalidade que beirava a realeza. Relatos de antigos funcionários e colegas de bastidores apontam que, naquela época, chamá-lo de Didi, fora de cena, era uma ofensa grave. Ele exigia ser chamado de Doutor Renato, criando uma barreira hierárquica intransponível entre ele e os meros mortais que trabalhavam ao seu redor. Enquanto o Brasil ria com suas esquetes sobre pobreza e fome, Renato construía um império financeiro, isolando-se cada vez mais da realidade daqueles que o idolatravam. A arrogância atribuída a ele não era de ataques de fúria, mas de um distanciamento gélido. Existia uma regra implícita de que ele não deveria ser incomodado. Fãs que tentavam uma aproximação mais calorosa, esperando o abraço do Didi, muitas vezes encontravam o olhar severo e a indiferença de um executivo que via o público apenas como números de audiência. Há histórias de que ele evitava comer no mesmo local que a equipe técnica e que, em eventos, mantinha uma postura de superioridade que chocava quem esperava a simpatia do humorista. Essa dualidade machucou muitos que o admiravam. O homem que enriqueceu interpretando um pobre parecia ter aversão à pobreza real e à simplicidade do povo. Nos anos 70, enquanto consolidava seu poder na Globo, Renato Aragão deixou claro que o Didi era apenas uma máscara de trabalho e que o homem por trás dela não tinha interesse em se misturar com a massa que o aplaudia. Ele queria o sucesso e o dinheiro do povo, mas rejeitava a intimidade e o cheiro do povo. Essa postura de doutor intocável gerou mágoas profundas em colegas de elenco e manchou sua biografia com a tinta da soberba, revelando que, às vezes, o maior inimigo da alegria do povo é o próprio ídolo que a fabrica. João Gilberto. A genialidade muitas vezes caminha de mãos dadas com uma arrogância insuportável. E no caso de João Gilberto, o pai da bossa nova, o desprezo pelo público não era apenas um detalhe, mas parte integrante de sua lenda. Durante a década de 1970, João já havia se consolidado como uma entidade musical, um homem que parecia habitar uma dimensão superior, onde o barulho e a imperfeição humana não eram tolerados. Enquanto o povo brasileiro via na música uma forma de extravasar, de cantar junto e de celebrar a vida em meio às dificuldades da ditadura, João exigia o oposto, um silêncio sepulcral e uma submissão total à sua arte. Para ele, a plateia não estava ali para se divertir, mas para testemunhar um milagre acústico, e qualquer ruído vindo da massa era encarado como uma ofensa pessoal. O comportamento de João Gilberto nos palcos tornou-se folclórico, mas revelava uma faceta cruel de quem se sentia infinitamente melhor do que aqueles que pagavam o ingresso. Ele parava shows no meio da canção se ouvisse um suspiro mais alto, um ar-condicionado ligado ou um aplauso fora de hora. Essa postura de professor severo diante de uma classe de alunos ignorantes criava um clima de tensão absurda. Ele não queria a adoração calorosa e barulhenta do povo. Ele queria a reverência muda. Para o cantor, o brasileiro comum era desafinado, barulhento e incapaz de compreender as nuances complexas de seu violão. Ele tratava seus fãs com uma frieza cortante, muitas vezes reclamando abertamente da acústica ou da falta de educação auditiva dos presentes, transformando o espetáculo em uma sessão de humilhação coletiva. Nos anos 70, com o lançamento de seu álbum homônimo em 1973, essa aura de divindade intocável se solidificou. João vivia isolado, muitas vezes fora do país, e quando descia ao Brasil, comportava-se como um aristocrata visitando uma colônia de bárbaros. Ele personificava a elite cultural que torcia o nariz para o fervor popular.
O povão, com seu suor, suas palmas desajeitadas e sua alegria espontânea, era tudo o que João detestava. Ele construiu um muro de perfeccionismo neurótico para se proteger do contato humano, deixando claro que sua música era um presente divino, que a humanidade, em sua mediocridade ruidosa, talvez nem merecesse receber. Essa soberba, disfarçada de excentricidade, fez dele um ídolo que todos respeitavam, mas que ninguém conseguia amar de perto sem sentir o peso de seu julgamento silencioso e impiedoso. Roberto Carlos. Para encerrar nossa lista com o peso máximo da realeza, trazemos aquele que, oficial e indiscutivelmente, recebeu o título de O Rei. Roberto Carlos atravessou a década de 1970 não apenas como um cantor de sucesso, mas como uma divindade encarnada na Terra, cuja presença causava histeria coletiva. No entanto, por trás das canções românticas que embalavam os amores do povo simples, existia um homem que construiu uma fortaleza impenetrável ao seu redor, isolando-se completamente da realidade suada e caótica de seus súditos. A fama de Roberto atingiu níveis estratosféricos e com ela veio um comportamento que muitos classificam como o auge da soberba silenciosa. Ele não gritava, ele não fazia escândalos, mas ele impunha uma distância sagrada. Tocar no rei era proibido, respirar o mesmo ar que ele exigia protocolos rígidos. Enquanto o Brasil enfrentava anos de chumbo e dificuldades extremas, Roberto vivia em uma bolha de perfeição inatingível, recusando-se a usar certas cores, a falar certas palavras e a transitar por lugares que não estivessem higienizados à altura de sua majestade. Essa obsessão pelo controle e pela pureza era, no fundo, uma forma de rejeição ao mundo real, aquele mundo imperfeito onde viviam os milhões de brasileiros que compravam seus discos. Relatos de bastidores da Rede Globo e de suas turnês na época descrevem um ambiente onde ele era tratado como um faraó. Funcionários não podiam dirigir a palavra a ele diretamente e suas exigências excêntricas eram ordens supremas que, se não cumpridas, resultavam em demissões sumárias. A arrogância de Roberto Carlos residia na certeza de que ele era um ser diferenciado, alguém que não pertencia à mesma espécie que a massa que lotava os estádios. Ele cantava sobre emoções universais, mas vivia uma vida de exclusividade absoluta. O povão servia para aplaudir de longe, para chorar na plateia, mas jamais para conviver. Ele transformou a superstição e o transtorno em ferramentas de poder, obrigando todos ao seu redor a dançarem conforme sua música, literalmente e metaforicamente. Ao longo dos anos 70, ele se tornou o símbolo máximo do artista que ama o sucesso, mas que teme o contato humano não filtrado. Ele criou um império onde ele era a lei, e o público era apenas um detalhe estatístico necessário para manter seu trono. Roberto Carlos é o exemplo definitivo de que, às vezes, o ídolo se torna tão grande que deixa de ser humano, olhando para a humanidade lá de cima com um sorriso ensaiado e um coração blindado contra a vida real.